tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa página do YouTube. Se você não me conhece, prazer em conhecê-lo. Meu nome é Rodolfo Bach, sou professor de trabalho e processo de trabalho e estamos continuando uma série de vídeos na nossa página acerca da execução trabalhista. Se você não assistiu ao primeiro vídeo da série, te convido a assistir. Se você já assistiu, muito obrigado. Se puder depois dar aquele joinha aqui embaixo, agradeço. Continuando na nossa série de vídeos sobre execução trabalhista, queria falar um pouquinho com você hoje, nesse nosso vídeo, acerca dos meios impugnativos da execução. Os meios impugnativos da execução são os meios pelos quais eu posso questionar e impugnar a execução, tanto a existência da execução quanto ao crédito exequente. Nós temos pelo credor a chamada impugnação à sentença de liquidação. Impugnação à sentença de liquidação. Já pelo devedor, nós temos outros dois meios, quais sejam os embargos à execução, então nós temos os embargos à execução, e a exceção de pré-executividade. Então, eu tenho exceção de pré-executividade e embargo à execução de um lado, e a impugnação à sentença de liquidação por outro lado. Vou começar a falar rapidamente acerca da impugnação à sentença de liquidação. Diz a CLT, no artigo 884, parágrafo 3º, o seguinte: somente nos embargos a penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabelo exequente, igual ao direito e no mesmo prazo. O que é isso? Funciona da seguinte forma: eu tenho a sentença homologatória de cálculos. Só que antes da sentença homologatória de cálculos, diz a CLT, lá na parte de liquidação, no caso que seria o 879, parágrafo 2º, que o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias. Então, antes dessa sentença que homologa os cálculos, eu tenho antes 8 dias para credor, vou posicionar aqui para a câmera, credor e devedor falarem sobre execução. Então, eu tenho 8 dias para credor e devedor falarem sobre execução. Se eles não falarem sobre execução, depois não poderão questioná-lo. O credor através da impugnação sentença de liquidação e o devedor através dos embargos de execução. Então, a nossa impugnação sentença de liquidação é a impugnação feita pelo credor, não tem nenhuma necessidade de garantia, que ele vai questionar o valor homologado. Vamos supor que ele queria que fosse homologado 10 mil, foi homologado apenas 7 mil reais. Então, ele vai impugnar apontando os temas e as diferenças de cálculo. Já o nosso devedor. O nosso devedor, nós temos do mesmo 884 caput. O 884 caput vai dizer que, garantida a execução ou piorado os bens, terá executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. E aqui é muito diferente da dinâmica do Código de Processo Civil atual. O novo Código de Processo Civil traz o cumprimento de sentença sem a necessidade de garantia. Seguir lá a reforma do CPC de 73, lá de 2006, que instituiu o chamado cumprimento de sentença. Aqui no processo de trabalho, não. No processo de trabalho, nós seguimos a dinâmica do CPC de 39, que é a necessidade de garantia do juízo. Ou seja, eu tenho que garantir o juízo para que eu possa impugnar a execução. Ou seja, impugnar tanto a existência da execução quanto o valor da execução. Então, aqui eu tenho que garantir o juízo para embargar a execução. Tá, Rodolfo, mas a regra é sempre garantir? Então, a regra é garantir através de bens ou valores, ou ainda o seguro-garantia, que lá no artigo 899 da CLT, em seu parágrafo 11, 899 da CLT, parágrafo 11, vai dizer que poderá ser substituído o depósito recursal por seguro-fiança ou carta de fiança bancária, fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Esse seguro-garantia judicial tem que cobrir o valor total da execução mais 30%, nos termos da OJ 59 e da SDI 2 do TST. Perfeito. Então, garantido o juízo, seja através de carta de fiança bancária, seguro-garantia, bens ou valores, eu posso embargar a execução. E aí, quais são os temas que eu posso apresentar nos embargos?
Diz a CLT lá no 884 que eu posso garantir a execução e embargar tratando os seguintes temas, que é o 884, parágrafo 1º. Eu posso tratar de cumprimento do acordo, quitação ou prescrição da dívida. A doutrina diz que, em havendo uma omissão parcial na CLT, nós podemos aplicar o artigo 525, parágrafo 1º do CPC, que traz outros temas para a ligação na defesa. No caso aqui seria a defesa do executado, seria os embargos de execução. Só que esse 525, parágrafo 1º, ele trata da defesa do executado lá no processo civil. Então, você tem pela aplicação supletiva do artigo 525, parágrafo 1º do novo CPC. Tá? Então, nós aplicamos supletivamente esse dispositivo. E lá vai ter, por exemplo, falta ou nulidade da citação, como você alegar a nulidade da citação no conhecimento, legitimidade da parte, inexequibilidade do título ou ineligibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea, avaliação equivocada do bem que foi penhorado, excesso de execução, que também é muito comum acontecer, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução e qualquer outra causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição. Esses temas lá do cumprimento eu posso alegar aqui aplicação supletiva do 525, parágrafo 1º do CPC. E da decisão que julga os embargos de execução, assim como a impugnação do credor, caberá agravo de petição. Beleza? Beleza, os embargos de execução, como eu falei, em regra deve estar garantido o juízo, mas temos uma exceção, trazida pela reforma trabalhista, quando alterou lá o nosso 884, parágrafo 6º, que veio tratar da hipótese de entidade filantrópica ou diretores ou componentes da diretoria dessas entidades. Aí, nesse caso, a entidade filantrópica presume-se não ter dinheiro em caixa, ou seja, não ter patrimônio em caixa, ela poderia, no caso, embargar a execução sem necessidade de garantia. Beleza? Beleza. Temos também como outra defesa na execução a exceção de pré-executividade. Rodolfo, o que é esse negócio de exceção de pré-executividade? Ela foi criada do parecer 95 de Pontes de Miranda, em que se deparou com um caso muito antigo, que era o seguinte: um cheque contendo uma assinatura falsa que estava sendo cobrado de uma indústria. À época, nós tínhamos a mesma dinâmica no processo civil. Para impugnar a execução, tem que garantir o juízo. Então, ele criou essa defesa, na qual a parte pode apresentar, sem necessidade de garantia, uma defesa na execução. Por isso que o nome é exceção de pré-executividade. Rodolfo, e quais são as matérias que eu posso alegar nessa exceção? Matérias que o juízo poderia conhecer de ofício, matérias de ordem pública. Então, por exemplo, cumprimento de obrigação, quitação, novação, prescrição, decadência, tá? Que não necessitam de dilação probatória. Essa é uma característica da exceção. Se aquela matéria necessitar de dilação probatória, não caberá a exceção de pré-executividade. Nos embargos de execução, diz a CLT que poderão ser ouvidas testemunhas, então eu posso alegar matéria com dilação probatória. Aqui não. Além disso, nós temos a seguinte questão: da decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, cabe recurso de imediato, agravo de petição. Mas da decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, não cabe recurso, porque a parte poderia garantir o juízo e embargar a execução. Estou repetindo. Da decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, não cabe recurso, porque a parte pode embargar a execução e logo depois de ocorrer. Já a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, cabe recurso de imediato e recurso ao nosso agravo de petição. Beleza, pessoal? Essa parte 2 da nossa pocket aula, né? Nosso bate-papo sobre execução. Em seguida, nós vamos ter outro vídeo sobre execução, na qual eu vou tratar acerca da penhora, bens penhoráveis, bens impenhoráveis. E desde já agradeço a sua companhia, seu carinho. Se puder dar aquela curtida aqui embaixo, agradeço imensamente, ajuda muito o nosso canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.